O programa Alcance discute hoje um problema que já não está mais restrito à área criminal. As drogas atingem quase todos os setores da sociedade. Por isso, o combate ao tráfico e a prevenção contra o consumo de drogas são a prioridade do Ministério Público em 2011. Na edição de hoje, você vai saber por que o tráfico não pode mais ser tratado apenas como um caso de polícia. Conheça os impactos deste crime sobre as áreas tão diferentes como a saúde e a educação e compreenda a relação do tráfico com os demais crimes. O programa Alcance está começando. Combater o tráfico e prevenir o consumo de drogas são a prioridade do Ministério Público de Santa Catarina em 2011. É a primeira vez que o Plano Geral de Atuação, o documento que define as metas e as estratégias do Ministério Público para o ano seguinte, determina uma ação unificada para todas as áreas. Mas como as áreas que não estão relacionadas à atuação criminal podem ser beneficiadas ou mesmo colaborar com o combate ao tráfico, o programa Alcance vai mostrar como este crime contamina os mais diferentes setores da sociedade e de que forma promotores e procuradores de justiça trabalham para combatê-lo. Os entrevistados de hoje são a Subprocuradora-Geral de Justiça para Assuntos Jurídicos, Gladys Afonso, que é a coordenadora do Plano Geral de Atuação. A promotora de Justiça, Priscila Linhares Albino, coordenadora do Centro de Apoio Operacional da Infância e Juventude. E o promotor de Justiça, Alexandre Reinaldo de Oliveira Graziotin, coordenador da Coordenadoria de Investigações Especiais do Ministério Público de Santa Catarina. Antes de começar propriamente o debate desta noite, deste programa, nós vamos falar da área de atuação de cada um, das suas funções, para que o pessoal em casa também compreenda como funciona a estrutura do Ministério Público. Vamos começar com a doutora Gladys, explicando como é que é essa função de subprocuradora para assuntos jurídicos e como funciona essa coordenação do Plano Geral de Atuação. Eu sou a subprocuradora para assuntos jurídicos e, além de trabalhar na atribuição originária do procurador-geral, tenho também como, dentre uma das minhas funções, que é coordenar o Plano Geral de Atuação e também o Plano Estratégico MP 10 anos, que o Ministério Público também está elaborando. O Plano Geral, também dentre das minhas funções, está também coordenar os centros de apoio, que são os centros que dão suporte à confecção desse Plano Geral de Atuação. Hoje nós temos dois coordenadores de centro de apoio. A promotora Priscila Linhares, ela coordena o Centro de Apoio da Infância e da Juventude. Qual é a atuação desse centro de apoio? Esse centro de apoio, ele dá suporte aos promotores de justiça diante de todas as problemáticas encontradas nas comarcas, mas nós também trabalhamos na produção, no desenvolvimento de campanhas preventivas para serem levadas às escolas e à sociedade. Participamos de audiências públicas, auxiliando os promotores, encontros regionais, reuniões com secretários de Estado, enfim, inúmeras ações que possam auxiliar os promotores a desenvolverem o seu papel diante da sociedade nas suas comarcas. E o Centro de Investigações Especiais, promotor Alexandre? Bem, Ângelo, a nossa Coordenadoria de Investigações Especiais faz parte hoje de um centro de apoio operacional de informações e pesquisas, imbuído de dotar as promotorias de justiça de todo o Estado de um órgão capaz de promover algumas diligências, algumas investigações, alguns fatos a apurar que necessitam de maior tempo e de um grau de conhecimento específico de algumas áreas que o dia a dia das promotorias a gente não tem. Então, por isso, a nossa Coordenadoria de Investigações, ela abriga uma força-tarefa composta pelo Ministério Público, pelas Polícias Civil, Militar, Rodoviária Federal e pela Secretaria de Estado da Fazenda. Ok. Bom, segundo o Ministério da Justiça, em Santa Catarina, o tráfico de entorpecentes é a causa de prisões e condenações que mais cresce em comparação com os outros crimes. Nos últimos 5 anos, o percentual de detentos que aguardam julgamento ou já foram condenados por tráfico praticamente dobrou nos presídios e penitenciárias do Estado. Os detentos condenados ou aguardando julgamento por homicídio representavam quase 8% da população carcerária em 2006. Naquele ano, os furtos levaram à prisão em torno de 18% e os roubos 17%. Até 2010, houve pouca variação nesses índices.
O mesmo não ocorreu com o tráfico de drogas. Os traficantes eram pouco mais de 18% dos detentos em 2006. Hoje representam quase 33%. À primeira vista, a impressão que se dá é que o volume, a prática do tráfico de drogas cresceu muito em comparação aos outros crimes, mas não é bem isso que a gente pode analisar, não é? Pois, Ângelo, aproveitando. Na verdade, sim, essa é uma demonstração, é uma realidade do trabalho que as polícias vêm desempenhando no nosso estado de Santa Catarina. Mostrando que a atuação da polícia hoje está voltada à repressão do tráfico, efetivamente, mas o pequeno traficante, o traficante de rua, enfim, a demonstração de que o nosso trabalho da polícia está sendo voltado às prisões em flagrante e que o Poder Judiciário, junto com o Ministério Público, estão em função dessas prisões, porque normalmente o traficante fica preso, o Ministério Público e o Poder Judiciário estão então julgando mais esse tipo de ação, porque é ação recorrente do trabalho da polícia e não significa dizer, por outro lado, que esse crescimento não acontece nos demais crimes, mas é uma evidência de que, pelo menos, está tentando também combater mais esse tipo de prática. Não deixa de ser um impacto, primeiro, em relação ao combate aos outros crimes, então essa prioridade mais imediatista de atuação. Digamos assim, a facilidade em eventualmente prender alguns pequenos traficantes, em contrapartida a algumas investigações que seriam necessárias, evidencia que o trabalho da polícia vai por um caminho eventualmente mais simples, mas também um caminho que deve ser feito. Por outro lado, a doutora Gladys e a doutora Priscila podem confirmar isso, a evidência do crescimento do tráfico de entorpecentes também reflete um pouco da falta de ocupação nas comunidades, enfim, demonstra a falta de perspectiva em algumas comunidades mais carentes da nossa sociedade. A desestrutura familiar também, a própria evasão escolar está interligada com isso aí. Na verdade, eu acho que você tem que trabalhar com dois fatores de acordo com esse gráfico, né? Um é que é o trabalho da polícia, como foi enfatizado pelo doutor Alexandre, e o outro seria realmente a possibilidade do crescimento do crime de tráfico. Trabalhar com essas duas variáveis, uma sobrepõe a outra, ou as duas estão caminhando lado a lado, né? Então, são situações que devem ser exploradas no sentido de que você possa, após examinar isso de uma forma mais criteriosa, partir também para um trabalho preventivo no sentido de tentar reequilibrar isso dentro de um sistema, não podemos dizer normal, um processo de normalidade. Ok. A gente vai ver algumas perguntas que a população fez e eu acho que elas acabam manifestando justamente esse tipo de preocupação. A primeira pergunta é justamente sobre o papel do Ministério Público como defensor da sociedade ao combater este problema, o crime organizado e o tráfico como um todo. Meu nome é Cleiton Antônio Alves dos Santos, sou auxiliar de escritório e eu gostaria de saber qual é o papel do Ministério Público diante da sociedade, diante do crime organizado. Bem, Cleiton, se me permitem iniciar a resposta, o Ministério Público vem, ao longo dos últimos anos, a nível nacional, se fortalecendo no combate ao crime organizado. O que é o crime organizado, em poucas palavras? É uma estrutura voltada para práticas ilícitas, com hierarquia, com sobreposição de agentes, com violência, uso de técnicas de informática, técnicas para o cometimento de fatos ilícitos, que aproveita a fragilidade eventual no combate e no preparo do sistema como um todo para garantir e obter lucro. O Ministério Público, a partir de 2002, quando infelizmente faleceu um colega nosso do estado de Minas Gerais, o Francisco Lins, criou, por intermédio do Colégio Nacional de Procuradores Gerais, o Grupo Nacional de Combate às Organizações Criminosas. E esse grupo vem, ao longo dos anos, sendo estruturado também em cada estado, através de criação de grupos estaduais, que busca, fazer com que o Ministério Público não fique inerte e também
que as informações, digamos que os elementos de investigação para combater isso sejam trocados, as parcerias sejam ampliadas a nível estadual, porque é uma característica do crime organizado, tanto do tráfico como de outros tipos de delitos, a não regionalização, ou seja, a transnacionalidade, ser estadualizado, ser regional. E então é importante, e o Ministério Público vem defendendo essa bandeira, a ampliação de parcerias tanto a nível do Ministério Público, e por isso a criação do GNCOC e dos grupos estaduais, como com os parceiros outros que são as demais instituições no combate ao crime organizado. A gente vai voltar a falar mais sobre esse assunto, porque até tem uma pergunta depois que a gente vai passar no próximo bloco, estava prevista para isso, mas vamos passar mais adiante por causa do nosso tempo, mas que fala justamente da atuação em relação a outros crimes. Então a gente vai fazer uma breve pausa, né? E depois do intervalo o programa Alcance vai voltar então a discutir este assunto, a forma de atuação do Ministério Público contra o tráfico de drogas.